pensando, né, na palavra e na mensagem que Deus havia de trazer e colocar, né, no coração, no meu coração, em primeiro lugar, porque eu sempre costumo dizer isso, a palavra sempre me forja, ela sempre vem de encontro a mim, ela sempre fala comigo primeiro, ela sempre me trata, ela sempre tira aquilo que não presta dentro de mim, e ela coloca tudo que vale a pena permanecer, amém? E eu pensando, e Deus começou a me trazer algo tão importante que eu fiquei pensando, analisando, falei, poxa vida, como é importante isso que tu colocaste no meu coração, e como é importante a gente entender que Deus quer falar conosco, amém? Em todo instante, todo momento, Ele quer falar com você, Ele quer falar com você. Se Ele não falou ainda, Ele vai falar, amém? Aleluia! Ele vai falar, amados. Nosso Deus fala, nosso Deus é o Deus de já, é o Deus que sabe o momento certo de agir, amém? E eu comecei a pensar, né? E aí Deus me deu o tema dessa mensagem, que é, né? O que pesa mais? A unidade ou a intenção do coração? O que pesa mais, né? É uma pergunta, fica uma incógnita aos vossos corações, e no desenrolar dessa mensagem você vai perceber muitas coisas, amém? O que mais pesa na sua vida, na minha, na nossa vida, no geral, o que mais pesa? A unidade ou a intenção do coração? Ou você analisa tudo o que vai ser falado aqui, amém? Eu não estou falando de unidade de medida, tá bem, irmãos? A unidade de medida é uma coisa, eu estou falando da unidade cristã, amém? Unidade de medida a gente mede com metro, quilograma, ok? Segundos, minutos, não é essa unidade que eu estou a falar, tá bem? Eu estou falando da unidade cristã, amém? O que mais pesa, ok? Se é a intenção do coração ou se é apenas a unidade, amém? Então nós vamos ver isso, palavra do Senhor, amém? Aplauda, amém? Ficar em pé. Eu quero abrir a palavra do Senhor com vocês, lá em 1 Coríntios, amém? O capítulo 1, versículo 10, 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 10, amém? E depois o Lucas também se prepara aí para Colossenses 2, de 1 a 3, tá bom? Mas antes, 1 Coríntios 1, 10. Que diz o seguinte: Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vou ler na minha versão. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Aí, voltando lá para Colossenses, capítulo 2, Lucas, e o versículo 1 e 3, amém? Colossenses 2, 1 e 3. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos, alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento. Que maravilha! Para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. 3. Neles estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do... Amém. Podemos assentar. Então, falando da unidade e da intenção do coração, segundo a unidade, a união que nos une, o que é mais válido? O que fala mais alto dentro do seu coração? Seja sincero com você mesmo, você não precisa responder a ninguém e não precisa responder para mim. Seja sincero, o que é mais válido? O que é mais alto? O que queima mais? O que mais predomina? A unidade ou a intenção do coração?
Eu estive a pensar sobre esse assunto muito tempo. Quando Deus estava me falando e me dando essa palavra, eu comecei a pensar e analisar, e isso me fez refletir sobre tudo, sobre tantas coisas, amados. Sobre como vivemos, sobre como andamos, como nós pensamos, com a igreja, com o ministério, com tudo que envolve as nossas vidas, sabe? E eu sei, e bem sei, e todos nós sabemos que na unidade há um propósito. A gente sabe disso. E disso eu não tenho dúvida, e nem você tem dúvida a respeito disso, nem eu, e nenhum de nós temos dúvida que na unidade há um propósito. Mas a unidade, ela não pode caminhar sozinha, amados. Amém? Na unidade não se caminha sozinho. A unidade, ela vai precisar de algumas coisas. Por exemplo, impulsionamento, motivação, ajuda mútua, entendimento e algumas vezes até o desentendimento, contanto que esse desentendimento seja equilibrado para o bem de todos. Quando você fala uma coisa, a pessoa, não, pera, isso aí não, eu acho que isso aqui é melhor. Aí você, sim, é mesmo, ó. Aí todos chegam num acordo, é verdade, isso aqui é melhor. Houve um desentendimento no começo, mas depois houve um entendimento para que aquela unidade pudesse continuar a seguir. Sabe, amados, a unidade ela tem um ponto fraco, a discordância de um ou de dois membros de um grupo, sem o entendimento adequado, como eu acabei de falar com vocês aqui, a desobediência, muitas vezes sem limites, ela pode quebrar a unidade. Isso pode acontecer, amém? Quando Cristo chama 12 pessoas, né, todos tinham as suas famílias, né, Neiva? Todos tinham suas posições, alguns eram casados, outros não eram, alguns eram trabalhadores, pescadores, amém? A gente já sabe disso. Diferentes totalmente entre si, em todos os aspectos, se a gente for analisar cada um deles. Porém, quando eles foram chamados, eles voltaram-se para um único objetivo. Qual era o objetivo, queridos? E é exatamente aí que tudo faz sentido na unidade, quando a intenção do coração se baseia na mesma coisa. Unidade e intenção do coração. Qual é o que pesa mais na nossa vida? A intenção do coração para fazermos as coisas corretas, fazermos o que precisa ser feito, ou apenas a unidade? Eu vou lá porque, enfim, eu preciso ir. Eu vou fazer isso aqui porque, enfim, tenho que fazer. E aí volta-se para a intenção do coração novamente. E para onde Deus está olhando? Para o que você está fazendo ou para a intenção do coração que você está exercendo? Sabe, irmãos, é forte a palavra, mas é necessária. É necessária para mim. Primeiro para mim. Sabe? Quando esses discípulos são chamados, eles tiveram um único objetivo. A diferença, ela faz a unidade. A gente sabe disso. Mas quando a intenção do coração é a mesma, a diferença só vai fazer a unidade quando a intenção do coração se baseia no mesmo propósito. Aí sim, você pode dizer, estou unido, vou fazer, vai acontecer, as coisas vão dar certo. Amém? Glória a Deus? Quando a intenção do coração, Bruno, está na mesma situação. Essa é a verdade. A unidade com intenções e motivações corretas, elas fazem a diferença, amados. Amém? Elas fazem a diferença. Mas quando as intenções são diferentes, a unidade não prevalece como ela deveria prevalecer. Essa é a verdade, queridos. A unidade não prevalece. E isso aconteceu, sabe na onde? Lá na Torre de Babel. Não é verdade? Unidade para aqueles homens, 100%, ó. Maravilha. Intenção do coração, 0.
que aconteceu, São Manuel? Feito ao bife. Não foi isso? Unidade, eles tinham até demais. Não é verdade, São Manuel? Eles tinham até demais. Ora! Mas e a intenção do coração? Quando Deus olha lá de cima e vê, epa, peraí. Não. Tem alguma coisa errada. Vai lá e confunde a língua deles, eu quero ver se eles vão ter unidade. A intenção do coração deles, aonde é que chega. E Deus fez isso. Não fez? Fez isso. Sabe, amados? E é isso que nós precisamos. Se colocar e ver, poxa vida, intenção do coração e unidade. Os dois caminham juntos. Unidade é a intenção do coração. Se eu quero fazer alguma coisa para a senhora Isabel, eu faço com a intenção do meu coração. Amém? Se eu quero fazer algo para os irmãos, eu faço com a intenção do meu coração. Eu não faço, queridos, apenas pela unidade, apenas por estar, não, eu faço pela intenção do coração. Sabe? Se eu oro, se eu vou ali, ou se eu vou cá, ou se eu vou ao monte, eu oro, eu faço isso, eu faço com a intenção do meu coração. E é exatamente sobre isso que Deus começou a me levar a ser um lugar, a lugar que eu falo na minha mente e no meu coração. E ele começou a me dar um escopo de uma situação. E eu comecei a pensar, poxa, Senhor, mas é dessa forma? Aí Deus falou assim, pois então transmite para eles. Isso que eu vou transmitir para você aqui, queridos, veio direto de Deus ao meu coração. Você não vai encontrar isso aí na rede social, não vai encontrar em nada disso, nem em reflexões nenhuma. Isso Deus colocou no meu coração para falar para nós hoje aqui, que é o que nós vamos finalizar exatamente com essa história que Deus colocou no meu coração. Amém? Então presta atenção nessa história que eu vou passar para vocês aqui. Existe uma montanha a ser escalada. Amém? E essa montanha tem que ser escalada por 20 pessoas. Coloque no seu coração aí. 20 pessoas, amém? Preste atenção. Só que essas 20 pessoas, elas precisam carregar em seus ombros uma tora de árvore de mais ou menos 10 metros, pesando aproximadamente aí 600, 700 quilos, mais ou menos. Amém? Presta atenção. E essas 20 pessoas, elas precisam subir essa montanha carregando esta tora para chegarem ao topo, porque lá vão alcançar o objetivo final. Amém? Glória a Deus? Então, elas pegam na tora as 20 pessoas, cada uma nas suas posições. Amém? E elas pegam o São Manuel e começam a subir. E elas começam a subir, carregando essa tora. Mas ao chegar um quarto do caminho, um quarto do caminho, 5 pessoas desistem. Preste bem atenção nessa história, irmãos. E guarde no teu coração isso, amém? 5 pessoas desistem. Aí, essas pessoas que desistiram vão justificar o seguinte: a montanha é muito alta, nós estamos sempre na parte de trás, e conforme vai subindo, o peso é maior, eu não vou ficar mais aqui, não... Sabe? A montanha é muito alta, está muito peso para nós, então eu vou deixar. Não vai ser possível a gente chegar dessa forma. Nós vamos se cansar à toa e pronto. E sai os 5. Saindo os 5, muito bem, São Manuel. Agora, não são mais 5. São quantos? 15. São 15. E esses 15 que sobraram, eles remanejam os seus lugares, é verdade? Já que saiu 5, então nós vamos ter que remanejar e o espaço vai ser maior, mas também o peso é maior. Sim ou não? O peso também é maior, amém? E ele segue adiante, claro, com um peso maior, óbvio. Mas ao chegar em 2/4 do caminho, metade do caminho, São Manuel, outros 5 desistem. E esses 5, eles alegam
nós estamos muito cansados, nós não vamos ganhar nada para isso, vamos ficar por aqui mesmo. E lá vai mais 5 sendo sacrificados. Ou seja, o que era 15 ficou quanto? E eles continuam, remanejam os seus lugares, o peso aumenta, é óbvio, não é verdade? Aí fica 10. Eles se ajuntam, vamos continuar a jornada. Somos 10, mas vamos continuar a jornada. Mas quando chega a 3/4 do caminho, Manuel, 75% da caminhada, restando apenas 1/4 para alcançar o objetivo. 1/4 só, 1/4, gente. Olha só, outros 5 componentes do grupo desistem. Meu Deus, e agora? Eles alegam que, nós estamos cheios de bolha nas mãos, nós estamos cheios de bolhas nos pés, e se os outros puderam desistir, nós também vamos desistir. Os outros puderam, fizeram, eu também não dá, vamos ficar por aqui mesmo, e pronto. E os outros 5 componentes do grupo desistem, alegando exatamente isso. Só que agora, o que era 10, sobrou para quantos? 5 carregarem. É óbvio, amados, que a dificuldade vai ser maior. Bem maior do que era. É como se estivessem, sabe como? No começo da montanha. O tempo para 1/4 que falta para alcançar o objetivo, seu Manuel, irá se tornar uma eternidade para 5 pessoas carregarem. Uma eternidade para 5 pessoas carregarem, Rodolfo, para chegarem a alcançar esse objetivo. As forças se esvaem, é quase zero, foram gastas nos 75% dessa subida por todos eles, e mesmo assim, os 5 que restaram, embora se arrastando, sem energia, arrebentados, esfolados, enfim, depois de muito tempo, eles alcançam o objetivo. Então aí eu perguntei a mim mesmo, e eu perguntei a Deus, qual é o mais forte? O que pesa mais? A unidade ou a intenção do coração? O que mais pesa? A unidade ou a intenção do coração? Respondo para vocês mesmos. Qual é o mais forte, queridos? É Deus. Deus que não falha nunca. Nunca, seu Manuel. O meu Deus não falha. O Deus que eu sirvo, que nós servimos, não falha. Amém? Aleluia! Ele não falha. Ele pega e me dá uma luz num texto maravilhoso que eu vou ler com vocês. Irmãos, preste atenção. O que mais pesa na unidade, na sua vida? Me fala. Me fala sim, fale para você mesmo. Amém? Porque, queridos, uma coisa certa. Aleluia. Deus tem propósitos. E esses propósitos são infindáveis. Mas o que tem pesado mais? A forma como você está vendo esse propósito ou a maneira como você está buscando a Deus? O que tem mais pesado, amém? Aí Deus que não falha, eu pergunto a Deus, pergunto a mim mesmo, e Deus fala, olha, é isso. Com toda certeza vos asseguro que o que ligardes o quê? Na terra terá sido o quê? E tudo o que desligares na terra terá sido o quê? Continua, filho. Uma vez mais vos asseguro que, se 2, aí é o que me confortou, veio de em frente a mim. Se 2 dentre vós concordares na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai, que está onde? Nos céus. 20. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Nessa caminhada, você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem 5 pessoas levando essa tora imensa, mas vai alcançar o objetivo. Amém? Aleluia! Isso trago para mim. Eu trouxe para mim isso, sabe? Essa é a condição, amados. Às vezes acontece coisa na nossa vida, acontece. Vai acontecer sempre, vai. Vai deixar de acontecer problemas? Não, nunca. Já dizia um ditado, o problema é não termos problemas. Já dizia um ditado, o problema é nós não termos problemas. Vamos ter vários. Mas aí a caminhada, a montanha íngreme, está desistindo. 5 desistiu, 5 desistiu, os 5, faltando 1/4 para chegar, desiste. Mas ali está ali, vamos embora, vamos arrastando, vamos, sabe, sanguentado, vamos, mas nós vamos alcançar o objetivo, amém, aleluia! Porque é uma promessa que vem da Bíblia para mim e para você. É bíblico. 2 ou 3. Isso é princípio de unidade. Princípio de convicção, princípio de intenção do coração. Não interessa, amados. Não interessa, sabe? Continue carregando, amém? A tora está pesada? Está pesada? Está pesada? Continua carregando, amém? Aleluia! Não desista, em hipótese nenhuma. E Deus começou a falar comigo a respeito disso. E eu entendi tudo o que Ele quis me dizer. Tudo o que Ele quis me falar. Essa vida é uma vida que nós vamos passar por ela. Nós vamos subir montanhas íngremes, nós vamos também descer. Podemos estar em cima um dia, não é verdade, Fátima? E um dia podemos estar embaixo. Ou podemos estar subindo ainda na metade do caminho. Aí Deus fala para você, não desista. Tenha força, tenha fé e tenha confiança. Você vai alcançar isso. A tora é pesada? É muito pesada. Nossa. Principalmente quando se desiste em outras pessoas, né? Aí fica mais pesada ainda. Mas não tem problema. Nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos chegar lá, amados. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui para nos abençoar, amados. Sabe? Nós sabemos o quanto a igreja do Senhor Jesus é amada por Ele. Sabe? Amada de uma forma maravilhosa, assombrosa. De uma forma que você não sabe, que eu não sei, que a gente desconhece essa forma. Mas Deus é poderoso, amém? E Ele é poderoso, e Ele vai fazer muitas coisas por nós, amados, amém? Vamos apenas acreditar, continue no processo, é duro, a tora está pesada, tá. Quem desistiu, desistiu. O que vai se fazer? Não é verdade? Mas quem não desistiu, está ali, ó, segurando a sua parcela, que muitas vezes está pesando, não é verdade? Está ali, sendo pressionado. Mas chega ao caminho, chega ao objetivo, amém? Vai chegar em nome de Jesus. Porque 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor é muita coisa, amados, amém? É muita coisa para a nossa vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado.